bem-vindo à primeira edição e, por sinal, a edição especial de Setembro Amarelo do programa Geração Z. Programa esse que trará para si curiosidades, desafios que a camada juvenil enfrenta. Para hoje, estaremos com um jovem ativista que falará um pouco do seu trabalho e um pouco mais sobre a campanha de Setembro Amarelo. Elton Tivani, seja bem-vindo. Bom, saudações a todos, o meu nome é Elton Tivani. Primeiramente, agradecer pelo convite. Como bem falaram aqui no início, eu sou um ativista social e venho em representação de uma associação que se chama ASADRES, significa Associação de Apoio Social para o Desenvolvimento Educacional. Bom, falar de Setembro Amarelo é falar de um projeto muito delicado, pelo qual nós trabalhamos na cidade de Quelimane desde 2020, se não estou em erro. Um grupo de ativistas sociais uniu-se ou reuniu-se para trazer esta causa para a província da Zambésia, concretamente na cidade de Quelimane. Então, decidimos sentar, conversar e falar de aspectos importantes como a ansiedade e depressão e, junto com alguns psicólogos que tentaram ajudar, decidimos unir forças, unir causas para falar de assuntos tão delicados como esses, em rodas de conversas e workshops organizados por nós mesmos. Sim, gostava de saber de si por que o Setembro Amarelo? Por que o setembro exatamente, não um mês antes, não um mês depois? E por que a cor amarela? Qual é a história por detrás disso? Bom, na verdade a história surge por conta de um jovem chamado Mike que sofria por alguns problemas, entre aspas, digamos, familiares, e ele não tinha com quem conversar. Então, o Mike tirou a sua própria vida no dia 8 de setembro de 1994 com o seu carro amarelo, uma Mustang. Ele consertou o carro, ou mudou a cor do carro, não era amarela, pelo que dizem. Então pintou de amarelo, saiu no dia 8 do nada e atirou-se de um penhasco. Então, segundo relatos, ele deixou um cartão com alguma escrita muito forte, que por sinal os pais sentiram-se comovidos. Junto com alguns familiares, decidiram fazer o mesmo, igual ao Mike. Deixaram cartões, ou criaram cartões, frases bonitas, e saíram com placas de cartazes na estrada a espalhar a informação de que o suicídio não é uma escolha e não é bom, porque quando tu tiras a sua própria vida, não é só você quem sofre, são os familiares. Então os pais, com aquela situação toda, saíram no dia 10, razão pela qual o dia 10 de setembro é o dia do combate e prevenção ao suicídio, foi assinalado nesta data. Então a história surge nesta vertente. E tendo uma história muito forte por detrás, que atividades as ADOS têm dinamizado de modo a ajudar a consciencializar sobre o Setembro Amarelo? Bom, na verdade nem é só a ASADRES está em frente, mas nós temos muitas associações. Temos a Associação Bons Sinais, temos o Instituto Alfa Lumen, que é uma ONG de impacto social do Brasil, temos também a Associação Boa Esperança, temos o Parlamento Infantil, temos alguns jovens e adolescentes da cidade de Quelimane que decidiram não se identificar, temos alguns artistas como poetas e músicos também que estão juntos na causa. Então nós organizamos workshops. Por exemplo, para o ano de 2025, nós vamos realizar os workshops no Centro Cultural Bons Sinais, a antiga Catedral ou a ex-Catedral, nos domingos, começando no dia 14 até o dia 28. Mas no último sábado nós sentamos, criamos alguns conteúdos digitais, como hoje em dia as redes sociais têm um impacto positivo. Então decidimos criar isto que é para, de alguma forma, impactar e fazer com que os que sofrem disto ou que passam por estas situações se sintam acolhidos e possam estar conosco nestas rodas de conversa e workshops que estão a ser organizados por nós mesmos. E sendo que usam as redes sociais e, pelo que nós notamos, as redes sociais também têm ajudado a causar problemas que podem vir levar ao suicídio. O que é que vocês têm feito de modo a reduzir o bullying digital, que também leva ao suicídio? Bom, na verdade, as redes sociais, esta é uma pergunta muito forte. As redes sociais têm a parte positiva e têm a parte negativa. A parte negativa, muitas das vezes, nós não temos controle.
e sentimos que os que são bons nisto é que têm uma certa responsabilidade em trazer conteúdos que façam com que não exista o dito cyberbullying. Então, pessoas mais sempre vão existir, mas o que nós sempre dissemos e falamos nas nossas rodas de conversa é que as pessoas precisam ser fortes e ter uma mente forte, porque não podem ser quaisquer comentários que provavelmente vão deixar a ti ou a mim abalados. Eu vou dar um exemplo concreto relativamente a isto. Hoje em dia é muito fácil as pessoas falarem do corpo de alguém, do aspecto físico neste caso, de como ele se apresenta. É simples, eles fazem como se estivessem a comer e de alguma forma isto magoa ou deixa as pessoas mal. Então, neste sentido é que eu estava a dizer, das pessoas serem fortes, é necessário que isso parta primeiro de nós, para não ouvirmos ou levarmos o que o pessoal diz muito a peito. Não que não doa, mas precisamos ser fortes. Então, antes mesmo de nós, como ativistas sociais, ajudarmos, é necessário que a pessoa queira ser ajudada e se ajude primeiro. Ok, e visto que o suicídio é um tema complexo e vocês estão a trabalhar de forma a consciencializar sobre que atividades concretas ou que mecanismos seriam usados para reduzir os tabus e o estigma por detrás do suicídio? Bom, como eu estava a dizer anteriormente, nós temos neste mês, mas antes de ir nisto, há uma crítica que nós sempre recebemos quando trabalhamos ou voltamos com a campanha Setembro Amarelo. Muita gente diz: por que vocês falam assim do suicídio, da depressão e ansiedade só em setembro? Nós recebemos isto como ativistas sociais e carregamos isto, mas algo muito importante que o pessoal precisa entender. Igual o Novembro Azul ou Outubro Rosa, temos também o Setembro Amarelo. Então são meses em que o pessoal, entre aspas, da saúde, viu que tinham que ser os meses para se falar disto com exatidão e profundidade, que é para conscientizar, que é para recordar que as pessoas precisam ter empatia. Mas respondendo à questão que a apresentadora deu, nós temos tido rodas de conversa e nas tais rodas de conversa é impossível tu falares de questões ligadas à saúde mental sem convidar um profissional ligado a essa saúde mental. Então nós temos tido acompanhamento nisto, recebemos psicólogos nestas rodas e eles também acabam reencaminhando as pessoas que conseguem se abrir, que conseguem conversar a um psicólogo ou um colega deles. Então este é um dos mecanismos que nós temos usado. Trabalhamos muito com psicólogos. Não adianta, por exemplo, eu dizer que tu podes conversar com um amigo, podes conversar com alguém que tu confias, se realmente tu não procurares um profissional nesta área. Então, é raro, mas é possível sim. Amigos salvam e ajudam muito. Conversar é bom, mas sempre recomendamos que procure um profissional ligado à saúde mental. Sim, e sendo que toda atividade envolve desafios, que desafios vocês têm enfrentado na dinamização das vossas atividades na sociedade atual? Bom, na verdade é sobre a questão que eu estava falando anteriormente, dos que julgam e só dizem que só nós falamos de setembro. E tem também a questão da comunidade. É um desafio ainda conscientizar a comunidade dos nossos pais, que quando ouvem falar de suicídio, fulano suicidou-se, assimilam logo com a feitiçaria. Sim. Então, ainda é um desafio, ainda é um trabalho que nós, como ativistas sociais, temos feito, ir para a comunidade, conscientizar e fazer entender que não. Pode ser um problema que tenha acontecido em casa, que a criança já passa faz anos, mas não conseguiu conversar com mãe ou pai, porque mãe diria que é clichê, entre aspas, que é, como se diz na gíria, né? Hoje em dia é clichê falar sobre esses assuntos. Então, muitas das vezes os pais não levam a sério, levam nas brincadeiras. Só quando a criança, o jovem ou o adolescente tira a sua própria vida é que realmente percebem que era um problema e que precisavam prestar atenção. Então, pais encarregados de educação, nem sempre um jovem ou um adolescente tira a sua própria vida nesta questão de feitiçaria, ou como se diz. Então, porque somos jovens e é nessa altura da vida em que enfrentamos muitos problemas. Quais são, na sua opinião,
fatores de risco que levam as pessoas a terem esses pensamentos hoje em dia? Bom, primeiro, eu acredito que tudo parte de casa. A questão da educação dos pais, eu prefiro não culpar os pais, mas eu acredito que quando os pais não prestam atenção desde o jardim da infância da própria criança, torna tudo complicado, porque há problemas que só as crianças passam e acabam crescendo com aqueles problemas. Logo vem a questão do trauma. Logo, uma criança traumatizada e uma criança com medo, é uma criança que não estará livre, é uma criança que não dorme muito bem, é uma criança que provavelmente tem pesadelos que os pais nem sabem. Então, eu acredito que muitas das vezes parte de casa. Ok, então nesse sentido, os familiares, amigos devem ser mais atentos quanto à sua vida dentro de casa, devem prestar mais atenção no que acontece com eles e não só dentro de casa, principalmente os pais. Exatamente. Bom, respondendo a esta questão, há algo que as pessoas dizem que são sinais de depressão. Eu não sou contra, mas muitos dizem que as pessoas que sofrem de depressão e estes problemas são pessoas muito calmas, são pessoas muito fechadas. Eu não compactuo muito com essa ideia, porque mesmo os que estão muito felizes podem passar por essas situações. O mais importante é só conversa. Se nós formos abertos com os que estão próximos a nós, acreditem que muita coisa vai ser dita. Porque uma pessoa depressiva, uma pessoa que sofre por ansiedade, nem sempre é que está triste, porque os outros dizem, não, nós precisamos prestar atenção aos que estão tristes. Nem sempre esses sinais podem ser de alguém que sofre por depressão ou ansiedade. Podem ser sinais apenas de alguém que o dia não correu bem, que o dia não estava bem ou não estava bom e pronto, ficou triste ou andou triste por algumas semanas. Não que seja exatamente um sinônimo de depressão. Tudo bem. Então, na sua opinião, como as instituições, as escolas podem ajudar aos seus jovens, adolescentes, a tratarem da sua saúde mental, visto que as crianças e os jovens passam mais tempo fora que dentro de casa? Bom, relativamente à educação, às escolas, eu acredito que nós, quando passamos pelo ensino primário e o ensino secundário, nós temos aquele período pequeno da reunião de turma. Então, eu me recordo que quando eu estava neste período, tínhamos um tempo em que debatíamos sobre algum assunto ligado à comunidade ou à sociedade em geral. Então, eu acredito que alguns professores já sentam com os alunos para falar acerca disto, mas não são assuntos ligados à saúde mental. Muitas vezes fala-se de um problema quando aquilo está acontecendo naquele local. Nunca é quando os casos são raros, mas eu acredito que seja bastante importante. Hoje em dia até fala-se mais de saúde sexual e reprodutiva, mas questões ligadas à saúde mental precisamos prestar bastante atenção. Então eu queria recomendar aos pais encarregados de educação que sentassem em algum período em casa para falar com os filhos sobre isto. Mesmo também nas escolas, os professores têm um período da reunião de turma. É importante que sentem com os alunos ou estudantes para falar de assuntos ligados à saúde mental. Então, eu acho que tirar uns 30 minutos, uns 20 minutos seria bastante importante. Dizem que falar suicídio incita ao suicídio. Mito ou verdade? Bom, na verdade eu acredito que seja um mito, porque nós precisamos falar do problema aqui para resolver o problema. A razão pela qual existem cantinhos de aconselhamento para isto. Se formos para o hospital e procurarmos por um psicólogo, a resposta acredito que vai ser a mesma, porque é um problema que precisa ser debatido, é um problema que precisa ser levantado para as pessoas tomarem mais atenção, então é um mito. Ok, estamos já na reta final do nosso programa. Elton Tivani, últimas considerações, beijinhos e abraços. Bom, na verdade eu quero agradecer pelo convite e por esse espaço. É muito importante nós falarmos de questões do gênero, porque hoje em dia, como falamos, é tabu e quase todo mundo tem medo ou sente algum tipo de receio de falar sobre isto, porque sente que se falar com um amigo ou alguém no qual confia, aquela informação pode se espalhar. Mas eu acredito que nem são todos, ainda existem pessoas boas, ainda existem pessoas pelas quais nós podemos confiar. Então eu queria recomendar que nós prestássemos mais atenção
aos que estão no nosso meio, aos nossos amigos, no que eles falam, aos sinais que eles aparentemente trazem, porque é bastante importante. Hoje em dia é difícil nós identificarmos quem realmente sofre por dentro, porque muita gente que sofre está feliz. Você só vai notar que ele tem pensamentos suicidas quando ele realmente tentar se suicidar. Isso é bastante triste. Então, precisamos prestar atenção, precisamos conversar mais, precisamos ser verdadeiros acima de tudo e ter bastante empatia. Muito obrigado.